Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e, bom, eu vou ser o host de vocês aqui nesta noite. Bom, pessoal, antes de começar, eu gostaria de agradecer imensamente aos comentários que eu estou recebendo aqui no podcast. Então, ao vivo, eu vou fazer uns agradecimentos aqui a algumas pessoas, tá? E, só agradecer mesmo, galera. Vocês são demais. Vocês fazem isso aqui acontecer. Por favor, continuem comentando, continuem interagindo e dando as suas dicas, os seus feedbacks e tudo, sem filtro. Então temos aqui um comentarista assíduo, né, o Vitão, dono da rua. Muito obrigado, Vitão, você é o cara. Ronin Brasileiro também, Ananda, Vinícius Silva, João Pedro, o Gui Pichelli, Raquel Oliveira, Rose, Jéssica, Grilob, Brendo, Cristiano Ronaldo. Isso aqui deve ser, né? Aninha. Muito obrigado mesmo, pessoal, pelos comentários nos últimos vídeos. Só agradeço mesmo a vocês. E, bom, é isso. Bom, se vocês quiserem me seguir lá no Insta, o @ Não Durma, né? Não Durma Horror, pode me seguir por lá. Temos também o YouTube, tá? Não Durma Horror. Se você puder e quiser nos apoiar, temos ali o nosso Apoia-se, temos também a Live Pix. Se você não puder, não tem problema, é só você se inscrever aqui no Spotify, compartilhar os episódios, se inscrever lá no YouTube, seguir no Insta, que vai estar me ajudando muito, tá bom? E é isso, pessoal, sem mais enrolação, vamos pro episódio de hoje. Eu me tornei um paramédico para ajudar as pessoas. Eu nunca fui bom em nada intelectual, mas algo na adrenalina que corre em minhas veias faz com que a cabeça entre em um modo diferente, como se eu existisse no piloto automático, uma experiência fora do corpo. Eu passei voando pelo meu treinamento básico, apenas 5 semanas antes de entrar em serviço. Eu fiquei chocado com o pouco tempo que levaram para me colocar lá. Mas, para ser sincero, há uma grande necessidade em paramédicos aqui no nosso estado. Não é um trabalho em que as pessoas permaneçam por muito tempo. Lembro-me da primeira vez como se fosse ontem. John Staton era o paramédico sênior de plantão. A chamada chegou pelo rádio, informando que alguém havia pulado do telhado de seu bloco de apartamentos. Chegamos a uma multidão que havia se reunido ao redor do prédio. A polícia os flanqueou e manteve o perímetro. Um dos policiais nos chamou e nos deixou passar pela fila. Ela era apenas uma adolescente. Usava pijama e estava deitada de bruços, com a cabeça virada para um lado e a bochecha apoiada na calçada fria. John estendeu o braço, gesticulando para que eu parasse. As pernas e os braços da garota se moviam de forma irregular. Eu empurrei para fora do caminho e me deitei ao lado dela, procurando qualquer sinal de vida. Não se incomode, ela está se contorcendo, disse John, permanecendo onde estava. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei. Seus olhos se moviam de um lado para o outro, olhando diretamente para os meus. Ela ainda está viva, John. Eu sei, ele respondeu. Mas é tarde demais, cara. Ajude-me a colocá-la na maca, vamos? Cara, não faz sentido mover ela, pois assim que a gente fizer isso, ela vai morrer. Literalmente, a sua coluna foi esmagada, e é isso que está causando os movimentos involuntários. Você realmente quer que os últimos minutos dela sejam em absoluta agonia? Achei que ele estava certo. Sentei-me ao lado dela e chorei. Passaram-se 15 minutos até que ela parasse de se mover completamente, e John ficou feliz em me ajudar a colocá-la na maca. Ela foi declarada morta no hospital. Vi a reportagem no jornal no dia seguinte. Ela havia discutido com o pai antes de dormir, e saiu do apartamento e foi para o telhado. A autópsia mostrou que ela havia quebrado a coluna em 5 lugares diferentes. Tinha 12 costelas quebradas, as 2 pernas estavam despedaçadas e o pulmão perfurado.
Eu acho que a única parte do seu corpo que estava ilesa era o cabelo, que já estava morto. John foi meu parceiro durante minhas 300 horas de treinamento. Somente em uma outra ocasião encontramos um Twitcher, como ele dizia. Eu havia sido avisado sobre pessoas como o John. Não era nada oficial, mas a gerência superior havia pedido para qualquer pessoa que suspeitasse que um paramédico ou paramédica fosse um assassino que se apresentasse. Um assassino é alguém que ativamente permite que os pacientes morram, negando a ajuda de que eles tanto precisam. São realizadas verificações de antecedentes de todos os futuros funcionários dos serviços de emergência do Estado, mas se você nunca fez nada ilegal, não há nada que o impeça de ser contratado, desde que tenha sido aprovado no treinamento, é claro. Eu conversei com os meus superiores e expliquei meus sentimentos de que John era um assassino e que ele evitava ativamente ajudar dois pacientes, pelo menos que eu soubesse. Mencionei as conversas que tivemos sobre assassinos em série e sua teoria sobre o assassinato de Jonah Bennett, bem como o assassino do Zodíaco, que ele esperava escrever seu próprio livro um dia sobre o que havia encontrado. Quando eu saí da sala, eu me senti sujo, como se tivesse traído um melhor amigo. E John era um amigo agora, um bom amigo. Há um número limitado de mortes que se pode testemunhar juntos antes de sentir uma atração um pelo outro. E eu não estou falando de uma atração romântica, tá? É mais como se suas almas estivessem se tocando, como se uma conexão tivesse sido forjada entre vocês dois. É por isso que doeu muito mais quando vi o rosto de John quando ele saiu do escritório. Ele havia sido chamado 10 minutos depois de chegar para o seu turno. Ele passou cerca de 20 minutos lá dentro com os nossos superiores, antes de sair e olhar diretamente para mim. Ele não parecia triste, estava apenas desapontado. Eu fui chamado depois. Eles me agradeceram por ter me apresentado. Afirmaram que levaram em conta minhas preocupações, mas não acharam que havia provas suficientes para levar as coisas adiante. Eu reiterei o que eu vi, em 2 ocasiões. Permitir que pessoas morressem sem ajuda? Eles me agradeceram novamente e eu saí. John se sentou no lado oposto ao meu na sala enquanto tomávamos nosso café. Tentei chamar a sua atenção com os meus olhos, mas assim que nossos olhares se encontraram, ele desviou o olhar. Senti-me um pouco mal, uma náusea que subia até o fundo da garganta e tornava difícil de engolir. Uma sensação de traição, que não só eu sentia, mas que podia ser vista no rosto de John. Ficamos sentados em silêncio enquanto dirigíamos, mas conversamos profissionalmente enquanto fazíamos nosso trabalho. Naquele dia, salvamos um idoso. Ele havia se engasgado com um bife. Quando chegamos, o homem estava no chão. A sua filha abraçou o marido, lamentando a morte do pai. Consegui sentir um pulso fraco, disse a John, que foi rápido como um relâmpago. John dirigiu a ambulância no final do nosso turno. Eu estava zumbindo. Percebi que ele também estava. Dei uma olhada de relance para ele, procurando reconhecer que ele estava bem comigo. Cara, eu sinto muito, tá? Eu disse. Ele ficou em silêncio. Olha, eu estava errado, cara. Eu não devia ter te denunciado. Continuei. Eu estava com medo. Com todos os rumores, enquanto você fala sobre crimes reais e assassinatos. Pensei que você fosse um assassino? Interveio John. Eu pendurei a cabeça. Como eu disse na época, cara, não tinha nada que nós pudéssemos fazer. Eles eram pacientes de Schrödinger. Alguém que está vivo e morto ao mesmo tempo. Eles parecem que estão vivos, mas quando você tenta ajudá-los, eles morrem. A melhor coisa que você faz nessas situações é deixá-los morrer em paz. Mas se você estiver errado, cara? Eu perguntei. Ele não respondeu. Você já se enganou antes? Não, mas... Terry Chuck Miller. Ele estremeceu. Eu não tinha certeza se era um sorriso ou uma careta, ou um pouco dos dois. Eu também era um paramédico na época, cara, assim como você. Eu estava muito ansioso para ajudar e eu tive sorte, ninguém morreu comigo. Terry havia saído da casa de um amigo tarde naquela noite, claramente bêbado demais para dirigir. Mas você sabe como que era antigamente? Dirigir bêbado era algo que a maioria das pessoas fazia. As estradas estavam muito tranquilas e, fora da cidade, eram pouco usadas àquela hora da noite. E ele tinha cerca de 8 quilômetros de viagem. Faltavam apenas 2, mas ele realmente precisava mijar. Toda aquela cerveja estava gritando para sair. Em vez de esperar e mantê-la lá dentro,
Ele estacionou, saiu da estrada e começou a se aliviar contra uma árvore. Em seu estado de embriaguez, ele não engatou a marcha. O carro foi saindo da estrada e ganhando velocidade. Ele se virou bem a tempo de o carro empalá-lo contra a árvore. Caralho, eu respondi. O Thierry estava entrando e saindo da consciência. Eu implorei ao meu parceiro que movesse o carro para que pudéssemos colocá-lo em uma maca. Ele disse que era tarde demais. Ele conversou com o Thierry. Thierry lhe contou sobre sua esposa, que estaria preocupada com ele. Thierry sabia que o tempo estava se esgotando. Ele tinha aquela calma que só os quase mortos têm, uma expectativa do que há por vir. Ele perguntou por sua esposa. Meu parceiro entrou no rádio e disse que havia um Schrödinger que queria ver a sua esposa. Ele saiu do carro e acendeu um cigarro, oferecendo-o a Thierry. Eu estava furioso. Eu queria ajudar aquele homem, mas tudo que meu parceiro queria fazer era fumar um cigarro com ele. Eu disse a ele que tínhamos que fazer alguma coisa e ele disse: é tarde demais, cara. Eu jurei que não deixaria o homem morrer e que se eu mesmo precisasse carregá-lo na maca, seria isso que eu faria. Abri a porta do lado do motorista, liguei a ignição e coloquei o carro em marcha ré. As rodas giravam contra as folhas em decomposição sob os pneus. Eu podia ouvir meu parceiro gritando para que eu parasse, mas eu não iria ceder até que ajudasse aquele homem. Quando o carro finalmente encontrou tração, ele deu uma guinada para trás com certa velocidade. As mãos de Thierry deslizavam pelo capô até que seu corpo caiu no chão. A sua esposa chegou alguns minutos depois, antes da polícia. Ela estava vindo se despedir, mas tudo o que viu foram os restos mutilados do marido e uma bagunça no chão. Meu parceiro me disse mais tarde que o carro estava agindo como um torniquete, impedindo que as artérias de suas pernas perdessem muito sangue. Assim que o carro foi removido, as comportas se abriram e o sangue jorrou. Thierry estava inconsciente no momento, mas não chegou a se despedir da sua esposa. E ela não chegou a se despedir dele. Nós dirigimos o resto do caminho em silêncio. Essa foi a última vez que saí de plantão com o John. Não sei se ele pediu um turno diferente, se foi a gerência tentando nos separar, ou se foi apenas coincidência. Mas eu senti a falta dele. Era como se uma parte da minha alma tivesse sido tirada de mim, pela qual meu coração clamava. No ano seguinte, mais ou menos, finalmente me tornei paramédico e tive meus próprios paramédicos para me ajudar. Era estranho estar do outro lado dessa equação, ser a única pessoa com quem a responsabilidade parou. Eu sabia que sempre poderia pedir ajuda ao John, mas agora as pessoas estavam olhando para mim. Era assustador, mas, no final das contas, muito mais gratificante. Quando uma determinada estratégia dava certo, a sensação de satisfação era imensa. Eu tive o meu primeiro EMT assassino nos primeiros 2 meses de trabalho como paramédico. Eu não fazia ideia de como ele havia passado na entrevista, pois era tão óbvio o fascínio dele pela morte. Ele pedia para ir na parte de trás quando não conseguíamos salvar alguém. Ele seguiu em frente antes de ser empurrado. Ele foi o primeiro de inúmeros outros que estavam mais interessados no status do paciente do que em fazer o seu trabalho direito. E por mais doentio que possa parecer, desde que não estejam ativamente matando-os, eles são os melhores que nós temos. No entanto, não importava quantos paramédicos eu tivesse, eu nunca me deparei com um paciente de Schrödinger. Quero dizer, houve momentos em que me pareceu melhor deixá-los esperar por mais paramédicos e ter cuidado ao colocar talas nas pessoas antes de colocá-las em macas. Mas nunca houve alguém que eu não pudesse ajudar e que ainda estivesse vivo. John se aposentou antes de ficar muito tempo parado. Os investimentos que ele fez quando era jovem foram melhores do que ele esperava e ele não queria trabalhar nem um pouco mais do que o necessário. Não participei da sua festa de aposentadoria, pois estava de serviço. Eu achei melhor que o maior número possível dos seus amigos verdadeiros comparecesse. Eu não falava com ele há algum tempo. Nada tinha sido igual desde o dia em que eu denunciei. Respeitei o seu espaço, então. Eu estava comendo um sanduíche na sala de descanso, 20 minutos antes do fim do meu turno, quando recebi uma ligação. Um acidente de carro na Interestadual. Um policial que estava fazendo um controle de velocidade viu o carro em questão rolar pelo aterro da Interestadual e cair na beira da estrada, perto de seu carro de patrulha. Eu dirigi rápido, mas com cuidado, pois nas últimas horas havia uma leve camada de neve cobrindo as estradas. Isso provavelmente contribuiu para o acidente. Quando chegamos,
O policial nos recebeu. Ele moveu seu veículo para nos deixar passar. Meu coração disparou quando vi a placa do carro amassado. Havia um único passageiro, um homem que levava as mãos ao rosto em choque. Era John. Eu vou tirar você dessa, cara! Eu anunciei. Ele gemeu de dor para mim. Eu abri a porta do lado do motorista. Ele olhou para mim. Percebi que ele estava chorando. Eu senti o cheiro de álcool em seu hálito. John, você estava bebendo, cara? Eu disse a ele, irritado. Eu só estava feliz por ele estar vivo. Abri a porta e me inclinei para soltar o cinto de segurança. Ele gemeu para mim novamente. Cara, eu preciso dar uma boa olhada em você. Você conhece o procedimento, né? James! Eu gritei. Me dê um colar cervical, tá? Claro que sim, disse ele, voltando para a ambulância. John começou a chorar, e um lamento lamentável soou por entre os dedos que seguravam seu queixo. Você vai ficar bem, cara, mas não pense que eu vou ficar chateado com você. Quando você estiver de pé, eu vou te dar uma surra por você ter sido tão estúpido. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Eu soltei o cinto de segurança. A essa altura, o James já havia chegado com um colar cervical. Eu a coloquei atrás de John. Muito bem, cara, eu preciso que você mova as mãos para que eu possa prender o colar. Ele se lamentou novamente, parecido ainda mais desesperado do que antes. Calma, cara, calma. Eu preciso prender seu pescoço aqui antes de tirar você do carro. Eu segurei suas mãos. Tá tudo bem, John. Você pode se soltar. Vai ficar tudo bem. Com isso, a tensão em suas mãos diminuiu, como se ele tivesse desistido. Ele olhou em meus olhos com aquela expressão no rosto que tinha quando saiu do escritório, todos aqueles anos atrás, aquela mesma decepção. Com suas mãos no colo, eu fui prender a cinta. Foi como se tudo tivesse acontecido em câmera lenta. Como uma sequoia gigante sendo derrubada em uma floresta. Sua cabeça balançou antes de cair para frente, balançando de um lado para o outro. Ele sofreu uma decapitação interna. Mais tarde, disseram-me que ele não teria sentido nada, pois os nervos restantes teriam ser rompidos com a queda da cabeça. Disseram-me que não havia nada que eu pudesse fazer. Ele era um Schrödinger. Mas isso não foi um consolo para mim. Eu fiquei com raiva de John por muito tempo depois disso, furioso por ele ter me colocado naquela situação, em uma situação impossível de ser vencida. Ele escolheu beber e dirigir naquele dia, e eu escolhi ajudá-lo, e acho que foi a única coisa que eu pude fazer. James trabalha comigo há algum tempo. Faltam apenas 50 horas para ele se tornar um paramédico. Ele diz que já ouviu falar sobre o paciente de Schrödinger, e, bom, o que eu acho disso? Eu lhe digo que acho que não exista tal coisa. Há pessoas que precisam de ajuda e você tem que estar disposto a fazer o melhor por elas. E há pessoas que precisam de ajuda que vão morrer de qualquer maneira. Mas você ainda tem que ajudá-las, apenas por precaução. E essa foi uma produção Mix Labs.